Alô amigos, aqui é o Jim das Selvas, que está produzindo uma série de vídeos relacionados a Advanced Squad Leader, enquanto tenta apreender os conceitos básicos que envolvem os mecanismos deste complexo jogo. Após a introdução do cenário S14 do Starter Kit 2 em vídeo anterior, segue o link acima. Neste episódio, vamos dar prosseguimento em direção à prática do cenário. Antes de iniciar o jogo, vamos ao posicionamento das forças alemãs, que serão todas distribuídas em posições extremamente protegidas, a sua maioria em casas de pedra, que vão dar um bônus defensivo de mais 3 no resultado do lançamento dos dados. A maior parte dessas unidades estará distribuída no flanco esquerdo e central do mapa, que deverão se constituir como as direções a partir das quais as principais linhas de avanço das forças americanas devem ocorrer, e apresentam linhas de tiro entrelaçadas entre os axes que necessariamente os americanos deverão percorrer em direção ao objetivo. Além das excepcionais posições defensivas, o grande trunfo alemão serão os canhões Flak de 88mm, que estarão posicionados em terreno aberto sob a colina na retaguarda das posições alemãs. Uma possibilidade interessante nesse caso, uma vez que essas unidades deverão ser os principais alvos dos disparos das armas americanas, é utilizar o chamado Hidden Initial Placement, onde essas unidades não são dispostas fisicamente no mapa, apenas têm sua posição e respectivo arco de cobertura anotados de forma secreta. Dessa forma, as unidades inimigas apenas saberão a localização dessas unidades caso elas façam disparo ou se efetuarem qualquer atividade sob a linha de visão das unidades hostis, como a mudança de arco de cobertura ou manhandling. Como Jim estará efetuando um jogo solo, não irá utilizar este importante artifício. Estes canhões antiaéreos vão contar com um bônus defensivo de mais 2, devido ao efeito denominado Emplacement, que é garantido a posições de artilharia que não se movimentem de posição e não estejam localizados em X com rodovia. Devido a esse efeito, essas unidades não vão poder solicitar o bônus mais 1 da chamada vantagem de elevação, que permitem um bônus para as unidades que estejam sob uma elevação quando alvejados por unidades que estejam no nível de terreno inferior. Bônus este que não é cumulativo com os outros efeitos protetivos do terreno. De qualquer maneira, essas peças de artilharia estarão razoavelmente bem protegidas por efeito do Emplacement. Esses canhões terão seu arco de cobertura inicialmente voltados em direção à área de entrada da primeira onda americana, os axes de cor fúcsia. Bem, chega de papo e vamos à batalha, iniciando pela fase americana do primeiro turno. Nesta fase, não vai haver Rally Phase ou Prep Fire Phase, passamos diretamente para Movement Phase, com a ativação da primeira onda americana off-board. A primeira unidade a se movimentar é o empilhamento com líder 8-1, que avança gastando todos os seus Movement Factors a que tem direito até o X K10. Neste X, este empilhamento sofre o disparo alemão inaugural da batalha, a partir do empilhamento junto ao líder 7-0, com um disparo de 2 Firepower, devido ao fato dos 6x de distância, portanto, além do alcance ideal de disparo do esquadrão alemão, que é de 4x. Menos 1, pela movimentação em terreno aberto, e menos 1 pelo Non-Assault Movement. O resultado dos dados é de 8, menos 2 igual a 6, que o Jim erroneamente considera como uma perda, mas na verdade, na coluna do 2 Firepower é um Pin Test Check. Ainda é tentado um Subsequent First Fire, com metade do Firepower e os mesmos modificadores. O resultado dos dados é de 11, que é uma perda. Um marcador de 2 Residual Fire é colocado sobre o X atacado, e vamos movimentar a próxima unidade americana.
pista se movimenta por 2 axes, gastando 3 movement factors dos 4 que tem direito, e para em uma posição protegida dos disparos alemães pelas posições elevadas do seu entorno. Vamos para Defensive Fire Phase, onde as unidades alemãs que não dispararam até agora estão livres para disparar sobre as unidades americanas. Como nenhuma unidade alemã tem linha de visão sobre as unidades americanas, passamos para Advanced Fire Phase. Nesta fase, o empilhamento americano sob o líder 8-1 vai efetuar um disparo contra a unidade alemã sob o líder 7-0. Neste disparo, os esquadrões americanos vão disparar com metade do seu firepower. Porém, como contam com o recurso do Assault Fire, terão direito a arredondar as frações do firepower para cima, acrescentando mais 1 ao resultado final. Cada um dos esquadrões americanos terá então um tremendo firepower de 5 por esquadrão, com 15 para firepower para o empilhamento, os modificadores mais 3 pela casa de pedra e menos 1 pelo líder menos 1. O resultado dos dados é um fantástico 3, mais 2 igual a 5, que na coluna do 12 firepower é 2 moral check. Com o resultado de 6, mais 2 igual a 8, o líder 7-0 quebra. O esquadrão que acompanha esse líder obtém 3 mais 2 igual a 5, permanecendo íntegro. Ruled Phase. A única unidade quebrada sob o counter DM é o líder alemão 7-0, que se desloca para a casa de pedra à retaguarda de sua posição atual. Advanced Phase, onde as unidades americanas não pinned e não broken podem avançar por 1x. O empilhamento americano avança 1x, gastando 4 movement factors para ocupar a posição na casa de pedra sob a colina, enquanto o outro esquadrão americano se desloca lateralmente para a área de mata ao lado. Close Combat Phase. Como não existem unidades em Close Combat ou em Melee, encerramos assim esta fase americana desse primeiro turno. Nos encaminhamos para a Rally Phase da fase alemã do primeiro turno. Nesta Rally Phase, as unidades com moral quebrado terão a oportunidade de tentar recuperar o seu moral. A prioridade é dada para as forças atacantes da vez, neste caso, os alemães. A única unidade com moral quebrado é o líder 7-0 alemão, que vai tentar recuperar o seu moral. O resultado dos dados é de 7, mais 4 igual a 11, e essa unidade permanece quebrada e tem o counter DM retirado. Como mais nenhuma unidade, seja alemã, seja americana, se encontra quebrada, partimos para Prep Fire Phase. Nesta fase, comunicação, os alemães aproveitam para mudar o arco de cobertura dos canhões de 88mm em direção à área de entrada da segunda onda americana pelos axes verdes. Movement Phase. A unidade alemã 447, que se encontra em campo aberto, se desloca em direção à retaguarda, gastando todos os seus 4 Movement Factors. Em seguida, o esquadrão acompanhando o líder 8-1 também segue este caminho. E quando gasta o seu terceiro Movement Factor, sofre um ataque do empilhamento americano na casa de pedra. Este ataque será efetuado a uma distância de 7 axes, em um total de 10,5 firepower, a serem considerados na coluna de 8 firepower, mais 4 pelos pomares, menos 1 pelo movimento em campo aberto, e menos 1 devido ao Non-Assault Movement. O resultado dos dados é 10, mais 2 igual a 12, que é uma perda. Na sequência, é tentado um Subsequent First Fire, com um total de 4 Firepower, mais 2, cujo resultado de 8 nos dados, mais 2 igual a 10,
que implique em uma perda. O empilhamento alemão pode completar e utilizar os 3 Movement Factors aos quais ainda tem direito. O meio esquadrão 238 também se desloca em direção à área central do mapa. E nesta movimentação, executa um movimento irregular e atinge a Casa de Pedra na crista da elevação. Para efetuar este movimento, seriam necessários 6 Movement Factors que essa unidade não dispõe, e o Jin comete mais um engano. A unidade 447, localizada no front, também se movimenta em direção à retaguarda. Todas as movimentações alemãs nesta fase se fazem no sentido de deslocar o eixo defensivo em direção ao flanco esquerdo, que parece estar se configurando como a principal avenida de avanço das forças americanas. Defensive Phase. Os americanos não têm nenhuma unidade inimiga para atacar. E passamos para a Advancing Fire Phase alemã. O empilhamento alemão, sob o líder 7-0, vai efetuar um disparo apenas com os esquadrões de infantaria, pois a utilização da metralhadora leve levaria um total de 5,5 Firepower, coluna que não existe na tabela, e seria avaliado na coluna de 4 Firepower, e não acrescentaria nenhuma vantagem, e, caso o resultado dos dados fosse 12, a metralhadora se tornaria mal funcionante. Desta forma, será efetuado um disparo de 4 Firepower, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra. E o resultado dos dados é o melhor possível, que é um fantástico 2, o famoso Snake Eyes, que mais 3 é igual a 5, que na tabela implica em um Moral Check. Na checagem do moral deste empilhamento, um dos esquadrões fica pinned e um esquadrão tem o seu moral quebrado, com grande sucesso para os alemães. No processamento desses resultados, o Jin esquece de deixar um dos esquadrões americanos pinned, igualando o score com os alemães de um erro para cada lado. A unidade alemã 447 tenta o ataque a 5x de distância sob este empilhamento americano, com um Firepower mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 10, mais 3 igual a 13, que é uma perda. Road Phase. Como não existe nenhuma unidade sob o counter DM, pulamos para Advance Phase. As unidades alemãs se posicionam de forma estratégica, de forma a estarem preparadas para encarar as unidades americanas da segunda onda, que deverão entrar no tabuleiro no próximo turno. Close Combat. E não há unidades em Close Combat. E nos encaminhamos para a Rally Phase da fase americana do segundo turno. Vamos começar a tentativa de recuperar o moral da única unidade americana com moral quebrado e que se encontra na Casa de Pedra. Os modificadores serão mais 4 pelo counter DM, menos 1 pela casa e menos 1 pelo líder. O resultado dos dados é de 6, mais 2 é igual a 8, que é o valor do moral da unidade americana, que tem o seu moral resgatado. Agora é a vez do líder alemão, cujos modificadores serão mais 1 pelo Auto Rally, menos 1 pela casa. O resultado dos dados é de 6 e o líder alemão também tem o seu moral restaurado. Prep Fire Phase. E os americanos resolvem não efetuar nenhum disparo e saltamos para a Movement Phase. Os americanos iniciam essa fase com a tentativa de um dos esquadrões do empilhamento para colocar uma granada de fumaça em um X adjacente à posição que ocupa. E para isso, vai utilizar 2 Movement Factors e necessitará de 3 ou menos no lançamento de um dado. Com
No lançamento de 3, a granada de fumaça é posicionada com absoluto sucesso. E a unidade que lançou a granada avança para esse X, utilizando os 2 Movement Factors que restavam. Ao entrar nesse X, sofre um disparo do esquadrão empilhado sobre o líder 8-1, portando a metralhadora leve a 6 X's de distância, com 6 Firepower, mais 2 pelos pomares, mais 2 pela fumaça e menos 1 pelo líder. Com o lançamento dos dados 7, mais 3 igual a 10, que é uma perda. Além da perda do Rate of Fire pela metralhadora, uma vez que o resultado do dado vermelho é maior do que 1. A próxima unidade a disparar é um dos canhões de 88mm, que vai necessitar de um número básico de 8 para atingir o alvo, que se encontra a 4 X's de distância. Como modificadores temos mais 1 pelo pomar e mais 2 pela fumaça. O resultado dos dados é de 9, mais 3 é igual a 12, que é uma perda. O valor no dado colorido é de 4, portanto maior que o 2 necessário para que esse canhão mantivesse o Rate of Fire. O outro canhão de 88mm também tenta a sorte, a 5 X's de distância, requerendo um resultado básico de 8 nos dados, com modificadores de mais 1 pelo pomar, mais 2 pela fumaça. Com um resultado de 6 nos dados, mais 3 igual a 9, e o alvo não é atingido e o canhão perde o Rate of Fire. É importante lembrar que quando utilizamos artilharia, o lançamento de duplos nos dados não implica no covering da unidade. Counters de Acquisition -1 são colocados sobre o X atacado. O líder 8-1 se movimenta para o X da Casa de Pedra à sua frente, acompanhado pelo esquadrão com a bazuca e outro esquadrão em Assault Movement. Neste X, sofre um disparo de 4 Firepowers do empilhamento em G6, com os modificadores de mais 1 do pomar e mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 7, mais 2 igual a 9, que é uma perda. Um Subsequent First Fire é tentado com 2 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra, mais 1 pelo pomar. O resultado dos dados é de 10, mais 4 igual a 14, uma perda como era de se supor. O Fire Group, constituído pelo empilhamento junto ao líder 7-0, vai efetuar um disparo sobre as unidades americanas, utilizando apenas o Firepower da infantaria, com 8 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. Com 10 nos dados, mais 3 igual a 13, uma perda. Vamos ao Subsequent First Fire, agora utilizando o Firepower da metralhadora leve, com um total de 6 Firepower, mais 3 pela Casa de Pedra. O resultado dos dados é de 6, mais 3 igual a 9, que é outra perda, e a metralhadora também perde o Rate of Fire. E vamos para a movimentação da segunda onda americana. E a partir de agora, o Jim vai testar efetuar as movimentações de uma forma preponderantemente visual, com alguns comentários onde se fizer necessário. Defensive Fire Phase. E como as unidades alemãs, que ainda podem disparar, optam por não efetuar nenhuma ação, passamos para
Advanced Fire Phase. Root Phase. Nenhuma unidade sob o counter DM. Prosseguimos para o Advanced Phase. Close Combat Phase, sem nenhuma unidade em Close Combat. E passemos para Rally Phase, da fase alemã, deste segundo turno.
Uma nota importante: ao colocar, de forma atrasada, o residual fire do disparo do canhão de 88mm, que atingiu e quebrou o moral do esquadrão americano, vamos colocar metade dos 16 firepower do disparo, que seriam 8 firepower, com a movimentação de uma coluna à esquerda na tabela de fogo da infantaria, devido à presença do pomar na linha de tiro. Movement Phase alemã, e nessa fase, vamos fazer uma manobra tática interessante para fugir ao tremendo poder de fogo americano. Vamos utilizar uma tática chamada Skulking. Como podemos ver no dicionário Cambridge, Skulking significa se esconder para efetuar um propósito geralmente mau. É exatamente isso que as forças alemãs vão fazer. Vão utilizar a fase de movimento para sair da linha de visão direta das forças americanas, impedindo-as de utilizar uma das grandes vantagens que os americanos têm nesse cenário, que é o seu firepower. Com isto, vão manter a integridade de suas forças e vão aguardar até a Advance Phase, quando poderão voltar a ocupar as posições protegidas diretamente à frente das unidades do inimigo. Alguns jogadores, pelo que pude verificar, consideram esse tipo de manobra como uma enganação, mas nada nas regras impede seu uso e, como guerra é guerra, vamos aproveitar! Uma das questões importantes no Advanced Squad Leader é a questão da linha de visão. Neste caso, não fica exatamente claro se existe uma linha de visão entre as unidades. No geral, quando há dúvida, a decisão deve ser favorável à unidade da defesa. E aqui o Jin desconsiderou este aconselhamento e considerou o disparo da unidade americana como válido. 3 para os americanos, 2 para os alemães no placar de erros. Defensive Fire Phase americana. Advanced Fire Phase. Como os alemães efetuaram a manobra de Skulking, não haverá ações nesta fase. Roll Phase. Advance Phase. Os
Os alemães retornam a posições anteriormente ocupadas, ou assumem posições onde vão poder disparar sobre as tropas americanas que necessariamente devem avançar para o objetivo de sair do mapa. Close Combat Phase. E como não há unidades em Close Combat, passamos diretamente para a Rally Phase da fase americana do terceiro turno. Nesse momento, a batalha começa a ficar dramática, pois estamos nos encaminhando para a metade da partida e os americanos têm um longo e difícil caminho a percorrer, caso desejem a vitória nesse cenário. Apesar de ter a unidade de operadoras de um dos canhões Flak 88 com o manual quebrado, esta unidade se encontra junto ao líder 8-1, em uma posição protegida adjacente ao canhão, com bons prospectos de recuperação do seu moral nos próximos turnos, trazendo de volta a atividade desta perigosa arma alemã. Para complicar ainda mais a situação americana, unidades alemãs se encontram, de uma maneira geral, dispostas de forma estratégica em posições com excelentes modificadores com elevado bônus de defesa e prometem criar todas as dificuldades possíveis para o avanço americano. Bem, amigos, no início desse terceiro turno, o Jin se despede, com os calorosos votos de que vocês fiquem bem e permaneçam seguros. Namastê!